Fala, Crypto Traders, dando mais um check-in no Bitcoin aqui. A gente tem a nossa grandiosa cunha descendente, é um padrão que geralmente rompe para cima. Estamos acompanhando esse padrão gráfico e vendo como podemos atuar em cima dele. Aqui a gente já pode estar fazendo um rompimento, né? A gente precisa de volume de confirmação. A gente abriu os últimos duas velas acima da nossa resistência da cunha e a gente precisa de fato de volume. A força compradora precisa ter uma continuação de alta nesse movimento agora para dar mais credibilidade a esse movimento. E algumas análises interessantes foi que o RSI está começando a romper uma linha de tendência de baixa. O RSI é o nosso indicador de força relativa. A gente tem uma LTB aqui, que a gente já está começando a romper nesse movimento. Isso aqui foi notícia, tá? Internacional. Isso, na verdade, não é nenhuma análise minha, eu só estou pegando o que foi falado, que a gente está rompendo, e isso é de fato relevante, sim. A gente está começando a romper uma LTB no RSI, e isso faz com que a força relativa do Bitcoin, né? Isso está empurrando tudo para baixo, o movimento todo para baixo, mas essa força relativa pode, de fato, empurrar o Bitcoin para cima para a gente ter uma continuação. Próximas resistências, se a gente romper, será 36.600 dólares, o que a gente precisa romper para formar um pivô de alta no tempo gráfico semanal e aí dar continuidade ao nosso busca por um fundo ascendente, né? A gente sabe que estamos buscando por uma base de preço contra a base de preço anterior, e aqui seria um excelente ponto para a gente formar essa base de preço e ter uma continuação de alta, e em breve veremos Bitcoin a 48, 50 mil dólares com uma certa facilidade nos próximos meses. Então as forças, quem está querendo comprar, a gente já está falando isso, os grandes compradores já estão entrando. As pessoas que queriam comprar já compraram, ninguém está esperando para comprar lá embaixo. E quando a gente está num ponto também que, ok, a gente tem que entender a dinâmica do mercado. Para a gente cair mais, as pessoas têm que querer vender, tem que ter força de venda para empurrar o preço para baixo, sendo que a gente tem um ponto de suporte muito forte em 28.800. Então, quem é que vai querer vender nesse movimento? A gente já retraiu bastante do topo do movimento, a gente está próximo de uma base de apoio que seria a nossa média móvel de 12 períodos. A gente tem mais uma semana para fechar essa vela aqui e a gente pode fechar de fato ela acima da média de 12 períodos. Então, a gente tem que entender a dinâmica do mercado e o momento do mercado. As pessoas têm que querer vender para o preço cair. E aí você chega num ponto que, mas ainda assim está vantajoso para alguém vender? Está vantajoso para alguém operar shortando? Como o mercado está reagindo? Notícias muito boas sobre o mundo do Bitcoin, eventos grandiosos falando sobre Bitcoin, grandes empresas comprando Bitcoin, muito dinheiro entrando no mercado, fora as empresas que estão comprando que a gente de fato não faz ideia de que estão comprando e que não vão divulgar. Então, muita força de compra, tem que ter uma força de venda para a gente conseguir romper esse suporte. Eu acredito que provavelmente o nosso fundo já está formado e a gente tem uma continuação, mas eu preciso ver de fato um rompimento aí dessa cunha descendente. Eu quero ver um volume, qualquer volume de força compradora nesse movimento agora vai me dar uma credibilidade muito maior de que rompemos de fato. Se a gente atingir pelo menos os 34, ter um volume aqui de compra nesse movimento, vai me dar uma credibilidade muito maior de que a base foi formada. A AXS tendo uma excelente continuação de alta. Que repique foi esse de AXS? Olha só como o volume entrou. A gente formou uma base de preço em 14 dólares redondo, exatamente na média de 26 períodos. E foi quando o 4 horas entrou em sobrevenda. De fato, o 4 horas não, mas 1 hora entrou em sobrevenda em diversos momentos. Foram as melhores oportunidades de compra nesse movimento. A gente teve sobrevenda de 1 hora aqui, teve sobrevenda de 1 hora aqui e teve sobrevenda de 1 hora aqui. Se você tivesse adicionado posição em qualquer sobrevenda do tempo gráfico de 1 hora, teria uma bela de uma continuação em AXS. E agora a AXS está no topo histórico. Quando o ativo está no topo histórico, é como se ele estivesse no espaço. Você com muito menos poder de compra, com muito menos impulso comprador, você consegue movimentar muito mais o preço. Então, aqui, por exemplo, a gente precisava de X% de capital para mover 10% do preço. Aqui em cima, como você está no topo histórico, você precisa de 1/10 disso para mover a mesma coisa em percentual. Então fica muito vantajoso para a força compradora surfar esse movimento. É só ir atualizando os stop loss de acordo com a tendência no tempo gráfico diário. A gente vai formar bases de preço ao longo do caminho, formando topos e fundos ascendentes. E aí vocês podem atualizar suas posições, né,
com o tempo gráfico diário. Seria excelente o tempo gráfico diário, acho que é muito bom nesse movimento. O semanal um pouco esticado agora, o RSI do semanal já está lá em 86. Eventualmente a gente vai ter uma coisa que a gente chama de blow off top, que é quando você tem um grande impulso, né? O preço sobe desenfreadamente com um volume muito forte, o preço sobe desenfreadamente com um volume muito forte, e aí você forma o topo temporário porque você tem uma retração muito rápida de queda nesse movimento. Então, blow off top é quando o preço começa a subir, está em topo histórico, geralmente acontece quando ativos estão em topo histórico, o preço começa a subir muito rápido, começa a escalar muito rápido, começa a ter muito volume de força compradora, e aí você fica naquele fomo de eu preciso entrar, vai pra lua, e do nada cai 30% em uma tacada só, e aí é o que a gente chama de blow off top. E aí a gente começa a corrigir nos tempos gráficos maiores e quem quer comprar a AXS agora não é o momento, estamos extremamente esticados. Pode dobrar de valor? Pode dobrar de valor, mas o risco que você está tomando nesse tipo de operação é muito grande. Qualquer correção em AXS nesse momento você vai ver uma retração de 20% e 30% com uma certa facilidade. Então muito cuidado em AXS nesse momento. Vamos dar uma olhada em BNB. BNB a gente está numa cunha descendente, meio que um triângulo descendente, né? Não tem um padrão muito bem definido, mas a maioria das moedas estão numa cunha, então a gente está dentro desse padrão. Precisa romper a base ou o topo, fechar um candle acima de uma ou de outra. Você pode botar bem rente aqui. A linha de baixo nunca pode comer um candle vermelho, a linha de cima nunca pode comer um candle verde. É assim que a gente traça linhas de tendência. Então, estamos martelando aqui dentro. Eu acabei aumentando um pouco de posições no Bitcoin nessa correçãozinha que a gente teve no tempo gráfico de 4 horas. A gente corrigiu um pouco aqui, depois corrigiu um pouco aqui. Eu aumentei um pouquinho mais das minhas posições de day trade que eu não tinha entrado ainda, esperando com que a gente tenha uma continuação. Meu stop está abaixo de 29 mil dólares e eventualmente quando a gente formar uma base de preço ou tiver uma continuação, formar outra base de preço aqui em cima ou por aqui, seja lá onde ela for, eu vou atualizar o meu stop. Eu vou tirar o meu stop daqui da base e jogar ele para cima. É isso que eu vou fazer com Bitcoin nesse momento. Então, de olho em outras moedas, XRP, a maioria das moedas está no mesmo padrão gráfico, né? A gente tem, aqui na verdade, XRP é um pouco mais forte, a gente tem uma cunha descendente que rompeu para cima, não teve continuidade, backtest, toda resistência, né? Quando você tem uma resistência e o ativo fica lá, quando você rompe, ele vira um ponto de suporte. Então, toda resistência quando rompida vira ponto de suporte. Aqui virou um ponto de suporte e agora a gente está tentando ter uma continuidade de alta dessa cunha descendente sendo rompida. Quanto mais moedas começarem a romper essa cunha, melhor será para o Bitcoin e as outras moedas. Então vamos ficar de olho. Litecoin é a mesma coisa, cunha descendente no tempo gráfico diário e a gente está brigando lá com o topo dessa cunha nesse exato momento. A gente está lutando aqui contra a nossa resistência. Então tem que ter um rompimento, precisamos de fato de volume. Quando você tem uma parede como ponto de resistência, o preço vai vindo aqui, ele precisa de volume. Quanto mais volume estiver no movimento de alta, ele tem a maior probabilidade de romper e passar direto. Quanto menos volume, ele tem a maior probabilidade de bater e voltar. Não se esquecendo que no dia 2 a 9 de agosto a gente tem a Missão Cripto, vai ser um evento 100% online e gratuito, que para você fazer a sua inscrição, o link está aqui embaixo. Lá no meu Instagram também solto muito conteúdo diário, meu link do Instagram está aqui. Corre para lá. E também temos o nosso grupo gratuito do Telegram. Só clicar no link aqui embaixo. Todos os links estão aqui. Então corre lá, segue em tudo. Deixa o seu like. Vamos bater os 50 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos fazer uma super live na semana que vem também. Falando conforme o prometido. Dos 50 mil seguidores. Quase um pouco mais de um ano de canal. É muito legal ter essa evolução rápida aqui. E agradeço a todos. Tenham um excelente final de semana. E para os que querem mais informações, nos vemos no Instagram. Até breve.